correção das páginas 37 a 39. Iniciando aqui na página 37, a gente estudou sobre composição e decomposição de números. Então, o que é a composição? É quando a gente tem um número aqui, ó, por exemplo, como na letra A aí da primeira questão, 50 mais 3. E a gente vai descobrir o resultado, 53. Isso é a composição. Já a decomposição é o que você respondeu aí na letra B, né? Ó, você descobriu que aqui nós temos 85 caquis e você fez a decomposição, né? 80 mais 5, que é a mesma coisa que 85. Então, aqui é a decomposição, tá bom? Então, olha aí a resposta da letra B, 85, né? Que seria o valor total de caquis, que é igual a 80 mais 5. Aqui, no caso, é a decomposição. Você também teria que colocar aí 85 escrito por extenso. Aqui na questão 2, explicava para você, né, o que é a composição e o que é a decomposição. E na questão 3, pedia para que você fizesse a composição ou a decomposição dos números em dezenas inteiras e unidades. Na letra A, nós já temos aí um número, né, composto, e nós precisávamos fazer a decomposição. Aqui nós temos 26, que fica, né, fazendo a decomposição, 20 mais 6. Na letra B, nós temos um número, temos só a composição, e precisamos achar aí a decomposição dele, precisamos achar o resultado. Então, nós temos 30 mais 1. Quanto que é 30 mais 1? 31. Na C, 40 mais 9, 49, né? 62, aqui na B e C nós fizemos a composição, e na letra A e D nós fizemos a decomposição. 62, 60 mais 2. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas como que você sabe que o 26 é 20 mais 6 e o 62 é 60 mais 2? A gente sempre tem que lembrar aí do nosso quadro valor de lugar, né? O famoso QVL, né? Então, no QVL nós temos a unidade, a dezena e a centena. E aí a gente agrupa esses números aqui dentro. Se eu agrupar o 26, ó, eu tenho 6 unidades e 2 dezenas. Logo, nós temos 20 mais 6, por quê? Porque nós temos 6 unidades, que corresponde realmente a 6, mais 2 dezenas. Quanto que é 2 dezenas? Uma dezena é 10, e 2 dezenas é quanto? 20. Por isso que eu sei que o 26 é 20 mais 6. Da mesma forma aí, o 62. Vou colocar aqui o 62 para vocês verem como que fica, né? Então, ó, o 62 a gente vai colocar ele aí no QVL. Ó, 62. A gente sempre começa aqui, ó, da direita para a esquerda. O 2 e o 6. Então, temos aí 62. A unidade realmente é 2. Temos 2 unidades. Agora, aqui nós temos as dezenas. Eu tenho 6 dezenas. Quanto que corresponde 6 dezenas? É o 10 somado 6 vezes, né? Então, corresponde a 60. Logo, né, a decomposição do 62 é 60 mais 2. E assim sucessivamente com as demais questões, tá bom? Na letra E, nós temos 80 mais 2 e nós vamos fazer a composição. 80 mais 8, no caso, né? 80 mais 8, 88. O 57. Na letra F, a decomposição, 50 mais 7. O 15, a decomposição, que é o mesmo que 10 mais 5. O 90 mais 4, nós vamos fazer a composição, que é igual a 94. Bacana? Nas páginas 38 e 39, a gente estudou aí sobre número par e número ímpar. Na questão 1, pedia que você lesse a parlenda e respondesse, né? O que mais tem par? Então, você ia colocar outras coisas além do que está escrito aqui. Então, você poderia par de brincos, par de meia, né? Par de sapatos, par de galochas e assim sucessivamente, tá bom?
Questão 2. Observe as ilustrações abaixo. Escreva o número de pessoas em cada uma delas. Em seguida, forme pares de pessoas e escreva par quando não sobrar nenhuma e ímpar quando sobrar uma pessoa. Veja o exemplo. Aqui no exemplo, a gente foi formando pares, ó. Formou aqui um par e um par. Então, o número 4 é par. Nós temos 4 crianças aqui. Então, 4 crianças é par, porque deu para formar aí 2 pares, né? 2 conjuntos. Aqui no segundo quadrinho, nós temos 3 meninos. Vamos ver quantos pares a gente consegue formar. 1. Sobrou 1. Então, 3 é ímpar. Aqui no terceiro quadrinho, a gente formou 1. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui o número 7. A gente ia formar os pares para saber se aqui, né, o número 7 é par ou ímpar. Então, ó, 1, 2, 3 e sobrou 1. Não tem como eu formar outro. Então, 7 é ímpar, porque sobrou aí uma pessoa. Aqui, quantas crianças? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você ia colocar aqui o número 6 e formar os pares. Formamos 1, 2, 3. Então, se formou par e não sobrou nenhum, significa que o número 6 é par. O número 2, né? Nós temos 2 crianças aqui, ó. Então, a gente vai colocar o 2 e formamos aqui um par. Então, 2 é par. Se eu tenho só uma criança, tem como eu formar um par com ele? Não. Então, o número 1, ele é ímpar, né? Então, assim você descobre se os números são pares ou ímpares. Na questão 3, perguntava por que os números ímpares têm esse nome, né? Por que os números ímpares têm esse nome, né? Que nome? Ímpar. Por que eles se chamam ímpar? Uma dica: o que não é perfeito recebe o nome de imperfeito e o que não é possível recebe o nome de impossível. Então, por que esses números se chamam ímpares? Porque eles recebem aí o prefixo in. Pode ser o in com n, dependendo do nome, né? Porque o im, a gente só usa ele com a letra P e B, como é o caso de imperfeito, impossível e de ímpar, né? Por isso a gente usa o prefixo im, que significa, né? Esse prefixo in significa negação, ou seja, está negando, ele não é par, ímpar. Olha aí, ímpar, está dizendo que ele não é par. Então, ó, o número que não é par é ímpar, porque o in significa não, né? É uma negação, tá bom? Aqui no explorar e descobrir, pedia que você completasse as sequências. A sequência dos números pares, a gente inicia do 0 e vai somando de 2 em 2. Então, 0, 2, 0 mais 2, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 2, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 2, 20. 20 mais 2, 22. E assim sucessivamente, sempre de 2 em 2. A gente vai descobrir aí os números pares, tá bom? E a sequência de números ímpares. Então, os números ímpares são: a gente inicia do 1 e acrescenta 2. Sempre do 1, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 2, 15. 15 mais 2, 17. 17 mais 2, 19. 19 mais 2, 21. 21 mais 2, 23. E qual a diferença do número par para o número ímpar? No número par, eu começo a sequência somando do 0, 0 mais 2. Do número ímpar, eu começo somando do 1, 1 mais 2, tá bom? Agora, observe os números dessas sequências e responda. Letra A. Com quais algarismos terminam os números pares? Então, a gente pode observar a partir aqui do 10, ó. Com quais algarismos terminarão os números pares? Sempre terminarão em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, a resposta aqui seria, ó, 0, 2, 4, 6 ou 8, tá bom?
Então, é assim que terminam aí os números pares. E os números ímpares, como que eles terminam, né? A gente começa aqui do 11, ó, termina com 1, 3, 5, 7, 9. Então, os números ímpares terminam com 1, 3, 5, 7, 9. Sempre que você vê um número terminado em 1, em 3, em 5, em 7 ou em 9, significa que esse número é ímpar. E quando você vê um número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, significa que este número é par, tá bom? Finalmente, coloque o número correspondente em cada item e escreva se ele é par ou ímpar. Então, você ia colocar a sua idade, dizer se sua idade é par ou ímpar. O número de dias no mês de julho. O mês de julho tem 31 dias. Então, ele é ímpar. Por que ele é ímpar? Porque ele termina em 1. Todo número terminado em 1 é ímpar. O número de alunos da sua turma, a professora disse lá para você ia colocar se era par ou ímpar. Letra D. O número de jogadores em um time de futebol de campo são 11 jogadores. E o número 11 é par ou ímpar? É ímpar também, porque ele termina em 1, né? Então, essas são nossas respostas. Um abraço e até a nossa próxima correção.